Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um 459. Quem aí já despertou, já colocou pressão no sol, já coloca aí, ó, já despertei, já tô aqui, ó, acordado, Ana, só esperando receber aquela mensagem poderosa para poder eu viver o melhor dia da minha vida. Quem aí já levantou? Estamos ao vivo, façam todos um excepcional dia. Uma excepcional quarta-feira hoje. Terça-feira. Bora tocar o terror na terra. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje eu quero começar essa live fazendo uma oração pela tua vida. Sabe por quê? Ontem eu tive a aula dos meus mentorados e a maioria deles falou que a semana foi muito pesada, que as coisas estão muito difíceis, e eu venho recebendo várias mensagens. E tem momentos na vida que nós precisamos de buscar aquele remédio que soluciona aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, que é a oração. A oração tem poder de movimentar o mundo espiritual. A oração tem poder de fazer o impossível acontecer, de abrir portas. A oração, ela é uma arma poderosa para vencer aquilo que a gente não consegue vencer na força do nosso braço. Então eu quero orar pela vida de vocês, eu quero profetizar sobre a vida de vocês e aquelas pessoas que estão precisando de um renovo, estão precisando de portas abertas, estão precisando de conexões poderosas, estão precisando de aumentar a sua esperança. Receba, receba. Eu quero dizer para você que está naquele deserto, para você que está naquela tribulação, que o Senhor possa abrir caminhos no meio do impossível, que Ele possa ressuscitar sonhos que estavam mortos e Ele pode soprar vida. Ele pode levantar. Nesse momento eu profetizo que cada pessoa conectada aqui nessa live receba um renovo espiritual, emocional, físico. Que um sopro do Espírito Santo de Deus invada agora cada ambiente, trazendo para você uma nova esperança, trazendo para você uma nova força, que o cansaço se retire agora, que toda apatia espiritual caia por terra, que toda alma volte a arder de novo, que aquele fogo que poderia estar apagado, ele volte 100 vezes mais forte. E eu declaro um tempo de conquistas sobrenaturais. Um tempo novo. Caminhos serão abertos onde havia muros. Eu declaro conexões poderosas chegarão como respostas de orações. Pessoas vão se conectar com vocês, pessoas vão procurar vocês, porque eu sei que quando Deus quer abençoar alguém, Ele não entrega coisas, Ele apresenta pessoas. Pessoas podem destravar destinos. Pessoas podem carregar chaves que vão acessar portas na sua vida. Que Deus possa aumentar a sua confiança. Que a sua confiança em Deus seja restaurada e multiplicada. O coração seja curado. Corações que estão partidos. Receba agora esse renovo e a mente possa ser transformada. Que a gente possa ter atitudes alinhadas com o propósito de Deus. Que a gente não apenas sinta a presença de Deus, mas que a gente possa ser conduzido por ela e viver uma nova história. Um tempo novo. O Pablo vem dizendo isso para a gente tem uma semana. Um tempo novo. Um futuro sem referência. Sabe como o Leandro diz? Algo que a gente não consegue ainda enxergar. É isso que Deus tem preparado. Uma história que vai precisar de fé, de obediência, e eu profetizo, o tempo de espera está se transformando no tempo de manifestação. Eu quero que você receba essa palavra. O tempo de espera está se transformando no tempo de manifestação. Portas que estavam fechadas serão abertas diante dos teus olhos. E você vai falar, foi Deus. Você vai dizer, o que era impossível se tornará testemunho da glória de Deus na sua vida. Eu quero que você receba agora esse renovo, essa unção fresca, sabe, que vem direto do céu. Receba agora essa palavra sobre a tua vida. Ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que ainda não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam.
Se você recebeu essa palavra, escreve só aqui no comentário: eu recebo esse renovo. Eu recebo esse renovo. Ana, por que você está falando isso tudo agora? A gente nem começou a live ainda. Porque quando eu estava ali arrumando para vir fazer o 459, o Thiago mandou mensagem para mim: Ana, faz o 459 hoje? Eu falei: lógico. E hoje é o meu aniversário. E eu estava justamente orando para Deus, quando eu recebi a mensagem dele. E orando para Deus, falando sobre esse novo tempo, esse novo ciclo. E na hora eu recebo: faça o 459. Eu falo: Deus, então, eu sei que a gente vai fazer a live e tudo, mas eu quero orar pela vida das pessoas. Eu quero profetizar tudo isso que eu estou profetizando na minha vida, para a vida delas. Um tempo de portas abertas, sabe? Um tempo de colheita, um tempo de cantar, um tempo de novidade de vida, um tempo de lugares inéditos de Deus, um tempo de maior confiança. E isso não quer dizer que não vai haver tribulações, não quer dizer que não vai haver problemas, mas que a nossa confiança aumente, que nós possamos ter a plena convicção que a nossa confiança vem do Senhor e que Ele é o nosso pastor, então nada nos faltará. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um filho obediente de Deus ser abandonado. Pelo contrário, Ele tem prazer em atender os desejos do coração daqueles que o amam. Ele tem prazer em fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Deus é Pai, Deus é amor. Tira toda a condenação, tira toda a culpa, porque Ele é amor. Ana, mesmo quando eu estou triste, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu cometi pecado, Ele ainda te ama. Ele é puro amor. E é esse Deus Pai, esse Deus amoroso, esse Deus que está aqui para poder te receber de braços abertos quando o filho volta para casa. E às vezes é justamente a culpa, a condenação, que faz a gente parar, que faz a gente não crescer. Eu quero compartilhar com vocês, feliz aniversário, obrigada, gente. Suas palavras levam os céus até os nossos corações. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem eu estou de jejum, de oração, nesses dois, sempre quando eu, assim, a maioria das vezes, né, quando eu passo aniversário, eu faço esse renovo. Inclusive, eu não estou em casa, viu, gente? Eu estou num hotel fazenda aqui na França. Eu sei que, olha, aqui tá sol ainda, sabe por quê? Aqui são 10h12 da manhã. Eu sei que aí no Brasil tá amanhecendo o dia. Aqui na França, não. Aqui em Paris já são 10, já tá na metade da manhã. E eu passo por essa reflexão, sabe? De realmente trazer uma autorresponsabilidade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Porque muitas vezes a gente quer resultado, nós queremos uma vida com Deus, nós queremos viver respostas, nós queremos viver o extraordinário, mas nós não buscamos, nós não fazemos a parte que nos cabe. Entende? Então eu quero fazer ali a parte que cada um de vocês faça a parte que cabe vocês. Ana, seu maior presente, o povo de Deus, o povo do reino de Deus. Amém, Antônia, exatamente. Ontem eu falei isso para o Senhor, quando eu estava no meu secreto com Ele. Ontem a gente passou um tempo muito lindo, eu e Deus. E eu falei para Ele, Senhor, a única coisa que eu quero é resplandecer a Tua glória. Eu quero ser transporte da manifestação da Tua glória aqui na terra. Que as pessoas olhem para mim e não vejam mais a Ana, mas vejam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele toca você, e não é quando ele toca a tua alma, quando ele toca o teu espírito, quando o Espírito Santo toca o teu corpo, quando ele toca a tua carne, você fica impregnado pelo Espírito Santo. Impregnado, as pessoas olham para você, aonde você passa, você leva a presença de Deus, você leva a transformação, você leva uma palavra que edifica, sabe? Você leva um amor, um abraço que cura. Não existe julgamento, não existe aquela coisa pesada. Pelo contrário, a tua presença, ela é desejada pelas pessoas, porque quando você chega, sabe, as coisas começam é como se você trouxesse um pedacinho do céu aqui para a terra. E de verdade, muitas pessoas entregaram a alma para Jesus, muitas pessoas entregaram o espírito para Jesus, mas será que você entregou o teu corpo para Jesus? Será que você já pediu o Espírito Santo para tocar a sua carne? Tocar esse corpo aqui, que é transporte da glória dele, que é templo do Espírito Santo de Deus? Será que a tua carne está inclinada para atender à vontade de Deus? O teu corpo? E é exatamente isso que nós precisamos.
pedir o Espírito Santo para tocar a nossa carne, para tocar o nosso corpo. A França é ruim, bom é Estados Unidos. Gente, na verdade, foi Deus que escolheu a França para mim. Então, para o escolhido não tem escolha, né? O escolhido não tem escolha. Quando Deus me falou, vá para lá, eu não quero nem saber se é ruim, se é bom, eu sei que Deus está comigo. E se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, na verdade, França não é ruim não, tá? França era, porque depois que eu cheguei, ela ficou boa. É impossível, quando um filho de Deus bota os pés num lugar, esse lugar não é transformado. Então ela poderia ser, mas onde a luz chega, trevas não conseguem ficar. Aonde a luz chega, aonde o reino de Deus começa a ser instalado, vai virar o melhor lugar dessa terra. Por quê? Não é porque eu cheguei, não, é porque o reino de Deus chegou. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente, sabe? Porque não é sobre o lugar, é sobre as pessoas que estão nesse lugar. Entende? É sobre quem você carrega. Então, se você carrega o Espírito Santo, se você está debaixo de uma palavra de Deus, eu já contei esse caso aqui, quando eu vim para a França. Eu realmente assustei aqui, sabe? Porque realmente é mais pesado espiritualmente, enfim. Era porque eu cheguei. Aí, eu falei, Deus, como vai acontecer? E foi justamente nas Olimpíadas. As Olimpíadas, gente, foi assim, espiritual. As pessoas acham que não, mas aquela abertura das Olimpíadas, aquele deboche da Santa Ceia, tudo aquilo que eles fizeram aqui na torre, e eu estava aqui, eu estava acompanhando de perto. Eu não estava na televisão, estava presencialmente. Isso tem um ano. Vai fazer um ano que eu cheguei na França. Eu cheguei no meu aniversário do ano passado. Gente, que dia profético hoje. Aí eu cheguei e andando nas ruas assim, eu chorava, porque eu via a pressão espiritual. A gente que é mais sensível sente. Eu falei, Deus, de que jeito vai acontecer? Esse povo tá tudo perdido, Pai. Eu sou tão pequena diante disso aqui. Olha isso aqui. Eu olhava aquele tanto de gente. Era muito, muito forte. E Deus falou algo comigo. E eu quero falar isso com vocês. Você não precisa saber como. Você não precisa saber de que jeito vai acontecer. Você só precisa acreditar que vai acontecer. É fé. A fé faz o impossível acontecer. É fé. Deus, o como é com o Senhor. A obra é dele. A batalha é dele, não é da Ana. Essa peleja é do Senhor. Eu sou o instrumento nas mãos dele. Eu só sou o transporte para manifestar a glória dele. E ele falou para mim, Ana, filha, só acredita. Acredita. E nesse momento, eu fiz essa oração. Deus, eu não sei como vai acontecer. Eu não sei de que jeito vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho fé e eu acredito. Por isso que na palavra do Senhor diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Você vai ter que ter fé. Você vai ter que confiar naquilo que seus olhos não estão nem enxergando ainda. Que os seus olhos nem viram. É a certeza, é a convicção daquilo que ainda não aconteceu. Certeza. E é essa fé que faz você mover. É essa fé que faz você entrar em desafios. É essa fé que faz você imaginar algo que, pelos olhos humanos, é impossível. Então, que a gente possa aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. O Pablo falou nesses dias que o drive de fé é desafio. Por quê? Porque é exatamente isso. Quando você tem fé, você entra em desafios. Ana, o que é um desafio? Desafio é algo que você não tem a energia suficiente para poder concluir. Desafio é algo que você não tem capacidade para poder fazer sozinho. Isso é um desafio. Desafio é quando você olha e fala, eu não sei de que jeito eu vou fazer isso. Isso é um desafio para mim. Quando eu fui esquiar, eu nunca tinha ficado em pé no esqui. Nunca. Eu falei, isso aqui é um desafio para mim. Eu não sei como eu vou fazer. Eu só sei que eu coloquei o esqui no pé e subi uma montanha. E aí caiu, levantou. É desafio. E eu tenho certeza que todo desafio te faz crescer. Todo desafio traz uma fraqueza à tona. E é por isso que nós passamos por desertos. Porque aquele que vai ser aprovado é muito
provado antes. Precisa ser rasgado, precisa passar aquele rolo compressor, assim, ó, precisa ser forjado para você realmente estar preparado. Eu quero compartilhar com vocês aqui os 3 versículos que fizeram mudar a minha vida, sabe? Que fizeram, assim, virar a chave. O que que mudou, Ana? O que que mudou da Ana de 3 anos atrás para a Ana de hoje? Para a Ana que há 3 anos atrás estava aí, ó, desse ladinho, igual vocês. E para a Ana que está do lado de cá hoje. E tem 3 versículos que mudou a minha vida. Escreve aí, quem quiser anotar, e eu sei que ele pode mudar a sua vida também. Primeiro, está em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, quando eu entendi, quando eu deixei esse versículo entrar no meu coração, e eu comecei a buscar primeiro o reino, comecei a ler a palavra de Deus, comecei a obedecer, falar, Deus, deixa eu buscar o Senhor primeiro. A minha vida começou a transformar. Mudou da água para o vinho. Por quê, Ana? Porque esse versículo, ele é um convite a reorganizar as prioridades da sua vida. Quantas vezes você corre atrás de coisas, de sucesso, de dinheiro, de reconhecimento, de segurança, e você esquece do principal? A presença de Deus. E a gente esquece do principal. Jesus nos lembra que quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, o resto vai se alinhar. Ei, deixa eu te contar uma coisa, a sua vida está desordenada, tá sem ordem, tá desorientada, tá perdida. Deixa eu te contar uma coisa, quando você coloca o reino em primeiro lugar, tudo se alinha. Todo o resto se alinha. Deus cuida dos detalhes, de quem cuida da conexão com Ele, quem busca Ele. Prosperidade, paz, direção são consequências naturais de uma vida que honra o reino em primeiro lugar. Ana, você entendeu isso há 3 anos atrás. Muita gente pode falar, nossa, você nasceu na igreja? Não, não nasci não. Pelo contrário. Mas há 3 anos atrás, Deus me tomou com a mão. Sabe como ele fala assim, essa daqui é minha? Ele me pegou com a mão e falou assim, volta para cá, esse lugar não é seu. Essas pessoas não são as que eu tenho para você andar. Esses ambientes não são o que você vai frequentar. Eis que eu faço nova todas as coisas. E ele me colocou esse versículo, busca primeiro o reino. Busca primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Tudo. Busca primeiro um Pai. Alinha o teu coração, leia a palavra de Deus. Leia a palavra, deixa a palavra entrar no teu coração. Ana, mas é fácil. Sabe por que ninguém faz esse versículo? A maioria? Porque é impossível você ler o evangelho e ele não gerar uma transformação no teu caráter, no teu comportamento, na tua vida. Por isso que ele vai exigir renúncia. E ninguém quer renunciar. Então você só lê até certo ponto. Então você só fala de Deus até certo ponto. Por quê? Porque na hora que começa a afetar os seus desejos, as suas vontades, pois eu tenho algo para te contar. O propósito de Deus vai esmagar os seus desejos, os seus sonhos, os seus prazeres. O propósito de Deus vai exigir que você abra mão de si mesmo. É por isso que é tão desafiador. É por isso que eu falei no início da live, peça o Espírito Santo para tocar a sua carne. Por quê? Porque os nossos prazeres atrapalham o cumprimento do propósito de Deus. Os seus desejos, a nossa carne, faz com que a gente não siga o propósito de Deus. Então, o Espírito Santo toca a nossa carne. Cada molécula do meu corpo, cada célula do meu corpo. Busca primeiro o reino. Busca o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Ana, qual que é o segundo versículo? O segundo versículo, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Escreve aí, tudo coopera para o bem. Aleluia, muito obrigada, Deus. Glória a Deus. Escreve aí, tudo coopera para o bem. Ana, tudo coopera para o bem por quê? Calma, que não é tudo. Porque tem pessoas que falam assim, não, mas então tudo coopera para o bem? Não, calma. Tudo coopera para o bem, todas as coisas.
para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Então, peraí, tem uma outra parte desse versículo que eu custei para entender. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você amar a Deus, você ama o que Deus ama. Você coloca Ele como prioridade. Você teme ao Senhor. Então, se você ama a Deus, em primeiro lugar, você tem um extremo respeito por Ele. E você ama o que Deus ama. E foi chamado de acordo com o seu propósito. Ana, qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus para a nossa vida, gente, de verdade, é que você manifeste a glória dele aqui na terra. O propósito de Deus para a nossa vida é que você seja transporte da manifestação da glória dele. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que você resplandeça a natureza dele aqui na terra. Governo. Primeiro propósito, governa. Governa sobre todas as coisas. A terra Deus fez para os teus filhos governarem. Então é só isso que ele quer. Eu acho que isso é que Deus mais quer, você manifestar a glória dele. Esse é o propósito dele para a tua vida. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te contar uma coisa, nem tudo que acontece vai ser bom. Nós vamos passar por problemas, Ana? Vamos, todos nós passamos. Mas Deus, ele é especialista em transformar cenários difíceis em testemunhos gloriosos. Deixa eu te contar, sabe essa tribulação? Sabe esse deserto? Sabe essa dificuldade, essa dor que você está passando? Vai virar um testemunho glorioso. Isso aí, Deus está forjando um testemunho. Eu passei aqui na França 10 meses sem casa. E a gente não conseguia achar uma casa para morar. A gente não conseguia achar um lugar para morar. E eu falava, meu Deus, a gente ficava de Airbnb, a nossa mala na casa das pessoas. Só que eu sabia que Deus estava forjando um testemunho. Eu sabia que na hora que aparecesse, eu ia falar, foi Deus. Foi Deus. Esse versículo, ele me ensinou a confiar na soberania de Deus, mesmo quando eu não entendia. Mesmo quando parecia difícil demais, se você ama a Deus e você anda segundo o coração de Deus, tudo vai cooperar. Tudo, aquilo que parecia perda, será usado como ponte para algo maior. Porque Deus não tem lógica. Aquilo que parece um problema, no final você vai falar, gente, aconteceu da melhor maneira possível. Glória a Deus. Por quê? Porque no início eu achei que ia dar problema, mas no final tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Nós estamos indo para Israel. Ontem o Pablo fez uma reunião com a gente, porque nós estamos vendo as guerras em Israel. E nós estamos orando por isso. Apesar que agora parece que vai entrar em ordem, né? Só que até ontem não tinha. E mesmo a gente não vendo luz no fim do túnel, assim, mesmo a gente não vendo algo que poderia acontecer, a gente confiou. E fizemos uma oração. E falamos esse versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O Senhor que chamou a gente para aquela terra. É o Senhor que está nos preparando. Pai, nós descansamos no Senhor. Por quê? Porque se não der para ir para Israel, nós vamos fazer outra coisa. Só que uma coisa eu tenho certeza, o Senhor vai entregar coisas poderosas para a gente. Independente do que aconteça, porque tudo coopera para o bem. Se a gente for para o Egito e não conseguir sair do Egito, é porque é no Egito que a gente tem que ficar e está tudo bem, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Essa oração, ela nos traz essa certeza e a confiança que até na dor, até na espera, até nas frustrações, Deus tem um plano perfeito. Deus tem um plano perfeito. Tudo, Deus tem um plano perfeito. E a gente sabe que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. A gente não vai nos arriscar, a gente está indo com a nossa família, né? O Pablo está indo com os filhos dele. Então, assim, se não tiver 100% seguro, nós não vamos. E está tudo bem, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o bem. Gente, é tão bom quando a gente vive Deus como o centro da nossa vida, sabe? Porque a gente consegue descansar nele. A gente sabe que se não for para ir agora, vai cooperar para o bem.
Ele vai nos entregar algo muito melhor, porque os planos de Deus são melhores e são maiores do que os nossos. Então, posso falar a verdade? Tudo coopera para o bem. Tudo. Ana, qual que é o terceiro versículo? Anota aí. Acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou pois ele depende, pois ele está a fonte da vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque ele provém as fontes da vida. Ana, como que você conseguiu entender esse versículo? E quando que ele entrou no seu coração? Ele foi um dos 3 tops versículos da minha vida. Quando eu aprendi que eu precisava de guardar o meu coração. Quando eu entendi que Deus fala através do meu coração. E que o meu coração tem que estar puro, limpo, simples, humilde, desapegado. Que a única coisa que eu preciso guardar no meu coração é o Senhor. Guarda o seu coração. Gente, o nosso coração é onde Deus fala, é o walkie-talkie de Deus. Se o meu coração está sujo, se o meu coração está amargurado, frustrado, se o meu coração está orgulhoso, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por isso que quando você vai tomar decisões, toma decisões erradas. Porque o coração não está limpo, o coração não está puro, o coração, ele não está entregue. O que entra no seu coração define quem você se torna. Imagina o coração todo sujo. O coração é a casa do Senhor. Tem que limpar essa casa todos os dias. Deus, ele alerta, guarde o seu coração, proteja, tira toda mágoa, comparação, medo, vaidade. Tira tudo do seu coração, o coração tem que estar limpo. Limpo, puro, e a vida flui de dentro para fora. Quem cuida do coração, cuida da própria direção. Porque Deus fala no coração. Faça uma faxina nesse coração todos os dias, todos os dias. Limpa esse coração, porque Deus vai falar através dele. E quando Deus fala através do nosso coração, o coração queima. Por isso que às vezes a gente está falando coisas aqui para vocês, muitas pessoas falam, Ana, meu coração queima enquanto você fala. Eu choro, parece que Deus está respondendo, parece que Deus está falando comigo. Parece que Deus é isso, ele fala através do coração. E muitas vezes muitas vezes a gente não ouve Deus porque a gente está distraído demais com tantas coisas, mas Deus vai lá e usa pessoas para falar com a gente. E aí você fala, essa pessoa está respondendo uma oração. Essa pessoa está respondendo aquilo que que eu perguntei para Deus. Ana, limpeza é perdoar. Anota aí as 3 limpezas do coração. Vocês querem saber? O coração, ele tem 3 sujeiras pesadas que você precisa limpar. Ana, quais são essas sujeiras? Eu vou falar a sujeira e vou falar o antídoto, o remédio, para você curar essa sujeira. Primeira sujeira, pecado. Pecado. Pecado de estimação. O que é pecado, Ana? É o que está escrito na Bíblia. Está lá em Gálatas. Obras da carne. Imoralidade, ira, agressividade, né, mentira, pecado, vícios, todo tipo de pecado. Ana, como é que eu consigo limpar o meu coração desses pecados? Pecado de estimação, aquele que você acha que não é pecado, mas tá ali todo dia. Muito cuidado com os pecados de estimação, tá, gente? Muito cuidado. Por quê? Porque o problema não é você pecar. Todo mundo vai pecar. Todo mundo aqui nessa live. Não tem ninguém aqui que é perfeito, nunca vai cometer erros. Pelo contrário, a gente erra. A gente falha sempre. Nós cometemos erros e pecados. O problema não é pecar. O problema é permanecer no pecado. Esse é o problema. É quando você normaliza o pecado. E aí você vai vivendo uma vida com esse pecado de estimação, achando que isso é normal. Os filhos retos de coração não quer dizer que eles não pecam. Quer dizer que eles voltam para o caminho o mais rápido possível. Quer dizer que eles não permanecem no pecado. Então, o que eu preciso, Ana? Anota aí qual que é a cura, o antídoto, arrependimento. Então, coloca aí 3 sujeiras do coração. Primeira, pecado. Como é que você cura? Arrependendo. Arrependimento.
Então você precisa se arrepender o mais rápido possível. O que é arrependimento, Ana? Arrependimento é mudança de rota, é metanoia. Arrependimento é você falar: Deus, eu me arrependo, eu renuncio esse pecado na minha vida e eu quero uma nova vida. Eu preciso mudar a rota, eu preciso mudar a direção. Porque se você arrepende, você continua cometendo pecado, isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é consciência pesada. Você não se arrependeu, não. Porque o arrependimento gera frutos no espírito. Frutos. Arrependimento gera fruto. Anota isso aí. Arrependimento gera fruto. Então, se você se arrependeu de verdade, a tua vida vai gerar frutos. As pessoas vão ver e vão falar assim: tem um negócio diferente com ela. Vai gerar fruto. Arrependimento. Mudança de rota. Você precisa se arrepender. E o arrependimento, primeira coisa, é a confissão. Confesse os seus pecados. Abra a boca. Confessa para Deus. Confessa para um amigo que você tem muita confiança nele. Confessa os seus pecados. Depois que você confessa, aí Deus entra e começa a tratar. Porque aquilo que não é revelado não consegue ser curado e quebrantado. Então você precisa de trazer a luz, de arrepender, de trazer, de confessar, traz a luz, e aí sim aquilo vai ser curado e quebrantado. Arrependimento gera fruto. Ana, qual que é a segunda sujeira pesada? São as nossas crenças. Crenças limitantes, crenças de não merecimento, crenças de capacidade, crenças de falta de identidade. Como é que eu preciso tratar essas crenças, Ana? Ressignificação. Coloque aí. Então, a segunda sujeira, crenças limitantes. Como é que eu curo? Ressignificando. O que é ressignificar, Ana? É dar um novo significado. Você vai ter que dar um novo significado para essas crenças que colocaram na sua cabeça. Aquilo que configuraram teu sistema operacional. Quem configurou isso, Ana? Os seus pais ou pessoas de autoridade na sua vida. Quando você era criança, lá na sua infância, você nasceu com um sistema operacional. E esse sistema foi configurado pelas pessoas de autoridade, de acordo com a vida delas. Então, se você nasceu com um pai escasso, ele instalou crenças de escassez na sua mente. Se você nasceu numa família violenta, se você nasceu numa família em que os casamentos eram terríveis, você tem crença em relação ao casamento, você tem crença em relação à identidade, tem algo instalado aí. O que eu preciso, Ana? Ressignificar isso. Ressignificar. Crenças que estão me limitando. Em relação ao dinheiro, talvez você nasceu numa família religiosa demais, que falava que dinheiro, que gente rica não vai para o céu. Crenças que fizeram você hoje acreditar que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, é errado, que dinheiro é difícil, sendo que dinheiro só é uma energia, gente. Vamos parar de dar esse poder todo pro dinheiro? Dinheiro é nosso escravo, dinheiro é uma energia. Dinheiro não é riqueza. Riqueza vem do céu, riquezas eternas. Se você buscar a riqueza do céu, você alcança a prosperidade aqui na terra. Por quê, Ana? Porque é impossível você ser rico no céu e pobre na terra. Ei, escuta isso aqui de novo. É impossível você ser rico no céu e pobre aqui na terra. A riqueza, ela vem primeiro do alto. Se você acessar as riquezas do céu, Deus é o dono da riqueza. Você vai acessar a prosperidade aqui na terra. Você vai acessar o dinheiro. Dinheiro é só armamento. Dinheiro é munição para você cumprir propósito. Propósito vem do céu. Se você buscar primeiro o céu, você não consegue ser pobre aqui na terra. Vai por mim. Deus vai manifestar a glória dele através da tua vida. Você não tem noção do que é a glória do Deus vivo. Do que é um filho que obedece. Do que é um filho que entra na cova dos leões e os leões se curvam para ele. Do que é um filho que vai enfrentar um gigante e o gigante cai na frente dele. Do que é entrar numa fornalha. Você não tem noção do que é você carregar a glória de Deus. O problema é que a gente inverte a ordem. De novo, nós voltamos lá para o primeiro versículo, buscai primeiro o reino.
Busca primeiro o que está no céu. Busca o reino e você vai ver as coisas aqui na terra começando a ser realinhadas. Agora, vai vir com um presente. Vem com perseguição. Vai vir com um bônus. Você quer um bônus? O bônus vão te perseguir. Vão falar mal de você. Vão querer te parar. Você vai ser provado. Você vai ter que ser forte e corajoso. Para carregar toda essa glória, você vai chamar atenção. E você vai causar aí desconforto em algumas pessoas. Esse é o ônus para quem carrega a glória de Deus. Vai ser perseguido. Vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai entrar em batalhas espirituais. Vai, porque você vai incomodar o inferno. Você vai incomodar. Você vai gerar ali um murmurinho. Mas tá tudo bem. Fique em paz. Você já é mais do que vencedor. O Deus está contigo. E se Deus estiver contigo, acabou. Acabou. Se Deus estiver contigo, o bônus é a perseguição. Exatamente. Se Deus estiver contigo, vai enfrentar os gigantes que tiver que enfrentar. Sabe por quê? Ana, meu gigante está grande demais. Meu gigante eu não estou conseguindo lidar. O teu gigante revela o teu tamanho. Quanto maior o teu gigante, isso só mostra o teu tamanho para Deus. Então, se o gigante está pesado, imagina qual que é o propósito seu nessa vida. Você tem noção? Se o seu gigante está demais, é porque o seu propósito é muito maior do que isso. É muito maior do que esse gigante. Só continua. Só continua. Ana, o que nós precisamos para poder cumprir o propósito de Deus? O que nós precisamos, Ana, para ter resultado na nossa vida? Eu quero falar com você sobre autorresponsabilidade. Fazer aquilo que lhe cabe. Porque Deus está fazendo a parte que cabe a Ele. Mas será que a gente está fazendo a parte que nos cabe? Será que a gente está fazendo aquilo que nos compete? Você está realmente assumindo a responsabilidade sobre a tua parte? Quantas vezes a gente já colocou a responsabilidade que é nossa na mão de outras pessoas? Ou a gente quis arrumar um culpado? Ou a gente colocou desculpas na falta de apoio, na nossa infância? Não, porque você não veio da infância que eu vim. Você não conhece o meu passado. Olha, eu não conheço o teu passado, mas eu sei que o teu futuro a Deus pertence. E a história do teu passado não pode superar a história do futuro que Deus tem para você. Eu sei de uma coisa, que talvez você não veio de uma família próspera, mas uma família próspera virá de você. Eu sei de uma coisa, que o teu passado não define o teu destino, o teu futuro. Eu sei de uma coisa, que não te procure mais no teu passado, porque você não está mais lá. Então não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer a partir de agora, com o que fizeram com você. Então o teu passado não define o teu futuro. A gente pode dar a desculpa que a gente quiser. Pode colocar a culpa no nosso marido, né, na sua esposa, no chefe, no tempo, que eu não tenho tempo suficiente, eu não estou conseguindo fazer isso, enfim. Pode colocar desculpa em quem você quiser, mas a verdade é dura. Enquanto você estiver colocando a responsabilidade nas mãos de outra pessoa, a sua vida estará nas mãos erradas. Você pode orar, jejuar, mas se você não assumir a sua postura de protagonista da tua vida, nada vai acontecer. E talvez os seus resultados ainda não apareceram, porque você ainda está esperando demais dos outros e fazendo de menos por si mesmo. Está achando que é o outro que vai fazer por você. É mais fácil dizer, não consigo, do que enfrentar a dor, do que crescer, do que amadurecer. É mais fácil pedir a Deus que faça tudo. Se Deus quiser, vai fazer. Deixa eu te contar, Deus já quer. Deus já fez. Deus já entregou. E você tem que fazer a tua
parte. Autorresponsabilidade é isso. É parar de fugir, é sair da desculpa e começar a agir. É entender que ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Ana, mas parece que Deus me abandonou. Ana, parece que eu estou sozinho aqui. Parece que as coisas não estão acontecendo. Eu oro, parece que Deus não me ouve. Eu leio a Bíblia, parece que não estou conseguindo. O que está acontecendo comigo? Deixa eu te contar uma coisa. Na hora da prova, o professor fica em silêncio. Se você está passando por provações, Deus está contigo, mas Ele está em silêncio porque é a sua hora, é o seu momento. Você precisa de ser provado. Você precisa de ser lapidado. Partes suas vão ter que ficar para trás para poder viver aquilo que Deus tem para você. Então, a correção de Deus é um ato de amor. Quando Deus faz você passar por isso, quer dizer, Ele pode estar assim, sentindo, mas Ele não vai fazer por você. Ele não vai te livrar disso, porque Ele sabe que é isso que vai te fazer crescer. Ele sabe que é isso que vai fazer você assumir a responsabilidade. Ana, como é que eu assumo autorresponsabilidade na minha vida? Reconhecendo aonde você não tem resultado. Reconhecendo aonde você ainda coloca a culpa em outras pessoas. Aonde você está falhando. Muda a sua fala. Troque o não dá pelo como eu posso fazer isso. Escolha crescer, amadurecer. Tenha coragem, coragem de agir. A verdade é, Deus quer te levar além, mas Ele só pode conduzir quem está disposto a caminhar. Se você não se levantar, como? Ana, mas Deus me deu a palavra. Oh, que lindo isso, glória a Deus por isso, eu também tenho a palavra de Deus. Mas se eu não me levantar, se eu não amadurecer, se eu não crescer, se eu não tomar decisões, se eu não ressignificar esses bloqueios que estão me impedindo, se eu não enfrentar a minha dor, se eu não enfrentar os desertos, se eu não pegar o cajado e colocar no chão para o Mar Vermelho abrir, se eu não fizer a minha parte, qual que é a parte que lhe cabe? Qual é a parte que lhe cabe? Deus, Ele só pode te conduzir se você estiver disposto a caminhar. E a pergunta que eu te faço é essa nessa manhã. Você está disposto? Você realmente está enfrentando aquilo que está exposto? A batalha, os gigantes que estão na sua frente? A autorresponsabilidade é o primeiro passo. É quando você diz, eu assumo a minha parte e confio que Deus fará dele. Anota isso no seu caderno, quem está anotando aí, porque eu sempre fazia o 459 anotando, gente. Eu não faço 459 sem anotar os códigos. Eu assumo a minha parte e eu confio que Deus fará a parte dele. Eu escolho ser responsável pela minha vida. E nesse momento, você sai do vitimismo. O vitimismo, gente, está instalado no DNA dessas pessoas desde o Jardim do Éden. O que você fez, Adão? Deus, foi a esposa que me deste. Já começou o vitimismo ali, ó. Não fui eu, não. Foi aquela ali, ó. Foi fulano. Ana, mas tem horas que o problema está com as pessoas mesmo. Posso falar a verdade? Assume a bronca para você. Eu só comecei a crescer quando eu assumi responsabilidade. Por mais que o outro tenha responsabilidade também, e ele tem, mas eu não fico preocupada com o outro. Eu falo, Deus, qual que é a minha parte? Por que eu atraí esse tipo de acontecimento? O que eu tenho que aprender com isso daqui? Eu quero crescer. Qual que é a parte que me cabe? Eu não sou vítima. E não existe culpado. Eu sou responsável sobre a minha vida. Enquanto você culpar os outros, você continuará preso ao que eles fizeram. Autorresponsabilidade é entender que a sua vida muda no exato momento que você decide mudar. Eu decido. Chega. Não são os outros que te travam, são as desculpas que você aceita. A autorresponsabilidade, ela é como se fosse um solo fértil, onde vão crescer os seus resultados. Toda vez que você aponta o dedo, você entrega o poder de mudar a sua vida nas mãos de outra pessoa.
Eu vou te contar, o outro não vai fazer. Não vai. Assuma a responsabilidade e Deus assume aquilo que é impossível. Peraí, Ana, repete isso para mim. Se você assumir a responsabilidade, Deus vai assumir o impossível. Faça a tua parte. O que é assumir a responsabilidade ou fazer aquilo que é possível? E Deus vai fazer o que é impossível. Ana, Deus não está fazendo o impossível na minha vida. É porque você não está fazendo aquilo que é possível ainda. Você está fazendo o que é possível? A sua vida vai começar a mudar quando você parar de murmurar, de reclamar e começar a agir. E começar a agir. Você não tem controle sobre o vento, mas você tem autoridade sobre as velas. Para de deixar esse barco perdido nesse mar. Comece a assumir as rédeas, bota a mão nesse volante. Às vezes a gente espera as coisas acontecerem, sendo que a única coisa que está faltando é você se posicionar, é você assumir responsabilidade. Ana, mas é porque você não conhece o meu marido. Eu não preciso conhecer ele, mas eu acredito que se você mudar, você consegue mudar o seu ambiente. A transformação tem que começar em você. Eu não consigo mudar o outro, eu consigo mudar a mim mesmo. E eu vou te contar, quando você mudar a sua vida, você vai mudar a vida de outras pessoas. Quando você mudar a sua vida, outras vidas vão ser tocadas. Então, faça só o seguinte, assuma só a sua parte. Assume só aquilo que lhe cabe. Autorresponsabilidade. O que é isso, Ana? É a capacidade de você assumir total responsabilidade pela própria vida. Então não é o clima, não é o governo, não é o problema, não é o meu marido. Peraí, aquilo que acontece comigo não pode definir a maneira como eu vou me comportar. Porque não é o que fizeram comigo. É o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Ana, autorresponsabilidade exige maturidade. Maturidade. Estão ouvindo, gente, o som dos pássaros? Tá lindo, né? Olha. Vocês estão ouvindo? Ou é só tá eu aqui escutando? Ó. Aqui é lindo demais, gente. Eu não tô em Paris, né? Eu tô numa cidade que é interior de Paris. Então aqui é muita. Quem já veio à França conhece. A França, Paris é selva de pedra. Só que se você sai de Paris, as redondezas, gente, e nós estamos na primavera. É um tempo muito lindo aqui. Aqui tá um tempo muito lindo. Eu estou ouvindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ana, o que eu preciso? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é maturidade. Se algo não está acontecendo como eu gostaria, eu sou o responsável para mudar. É sair desse papel de vítima e você vai entrar no papel de protagonista. Eu quero que você reconheça agora os padrões de vitimismo na sua vida. Perceba aonde você tem colocado a culpa nos outros, ou no tempo, na circunstância. Esse é o primeiro passo, é reconhecer. E eu quero te dar uma dica. Troque o porquê pelo para quê. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, para que isso está acontecendo? Para eu aprender o quê? O que Deus quer me ensinar? Assuma o controle das suas escolhas. Ninguém pode controlar tudo, mas você sempre pode escolher como você vai reagir. O que você vai fazer com aquilo e quem você vai se tornar a partir daquela situação. Isso está no seu controle. A tua reação está no seu controle. E Ana, o que eu posso fazer? Você pode criar hábitos conscientes. Você pode mudar os seus comportamentos. A autorresponsabilidade, ela é treinável. E eu comecei a treinar a minha há 9 anos atrás, quando eu pisei numa terapia pela primeira vez. E eu botei a culpa em todo mundo. No meu pai, na minha mãe, no meu marido. Até que a minha terapeuta na época me trouxe essa autorresponsabilidade. Falou, olha, eu não estou aqui para tratar o seu marido, o seu pai, eu estou aqui para tratar você. Então você vai ter que começar a assumir responsabilidade sobre a tua vida. Você vai ter que assumir a parte que te cabe.
Se tiver que perdoar, vai perdoar. Se tiver que liberar, vai liberar, porque o perdão não é para eles, é para você. Você tem que começar a assumir, a ir pro volante. Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. O espírito é o caminho. A alma, o carro é a máquina, né? É o seu corpo. E a alma é o piloto. A alma, ela tem que assumir o volante dessa vida. Você vai ter que assumir a responsabilidade. Botar a mão. Imagina uma pessoa com o espírito desconectado do Espírito de Deus. Uma alma desgovernada, com as emoções destilhaçadas. Uma pessoa reativa, sem maturidade nenhuma. E um corpo que só quer prazer. Como é que essa pessoa cumpre um propósito na vida? Como que essa pessoa consegue dar resultado? Eu preciso conectar o meu espírito ao Espírito de Deus. Eu preciso maturidade, autorresponsabilidade, assumir as rédeas dessa alma, governar, o governo está na alma. E eu preciso botar a mão nesse volante, falar com esse carro, com essa máquina. Eu estou no governo. Ó, assume o volante. Ai, mas eu quero dormir até mais tarde. Ai, mas eu quero, isso aqui não é para mim. Ah, mas eu quero só o prazer. Calma, é eu que estou no comando, eu assumi as rédeas. A alma está no governo. E esse carro vai obedecer exatamente o que a sua alma tem para te dizer. A alma começa a governar e o carro só obedece, o corpo só obedece. E vai desfrutando no caminho. Mas quem está no governo é a alma. Então você vai ter que assumir, botar a mão nesse volante. Uma das maneiras é você andar com pessoas que já vivem assim. Se você conviver com pessoas que são responsáveis, pessoas que vão como um 459 desses, pessoas que vão vir aqui jogar semente todos os dias na sua vida, você vai começar a mudar a maneira que você pensa. Quem aqui já começou a mudar só de ouvir o 459? Quem aqui já começou a mudar? Escreve aqui para mim. Só de ouvir isso aqui, ó, só de estar aqui todo dia de manhã, algo já começa. Por quê? Porque você começou a conviver com pessoas que são responsáveis, pessoas que vão te fortalecer. Você vai começar a ouvir coisas que a maioria aí fora não te conta. Você vai começar a ouvir, por isso que a gente vai começar a sentir um ET da vida. Né? Porque você vai sair do 459 e vai para o seu trabalho. Você chega no seu trabalho, as pessoas que estão ali não ouviram o 459. Aí você fala assim, meu Deus, eu sou um ET. Que mundo eu estou vivendo? Que essas pessoas estão assim, que mundo elas estão vivendo, né? Porque você começa a ir na contramão do mundo. Vocês já sentiram isso? Olha o tanto de gente, já fiz loucura assistindo 459, amém. Eu tenho transbordado na minha irmã, eu já mudei muito, glória, já estou mudando, muitas mudanças. Isso é verdade, sabe por quê? Verdade pura, Ana. É muito engraçado. Por quê? Porque você ouve isso aqui, aí na hora que você vai para o mundo, você fala, o mundo está perdido? As pessoas, não é possível, elas têm que saber o que eu estou sabendo. Elas têm que ouvir o que eu estou ouvindo. Só que a maioria não quer ouvir. A maioria, né, gente, não vai atrás, mas enfim. Acredite, a sua mudança vai fazer com que elas mudem também. A sua mudança vai fazer com que algo aconteça na vida delas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mudar é preciso. Exatamente. Eu quero fazer agora, convidar vocês a gente fazer um boot poderoso. Para a gente assumir autorresponsabilidade. Para a gente poder libertar todo o vitimismo. Para a gente poder, assim, acabou. Não existe mais desculpa, historinhas, vitimismo, comiseração. Sabe aquela pessoa que quer que todo mundo tenha dó dela? Não existe. A partir de agora, nós somos responsáveis pela nossa vida. Todos nós somos responsáveis. Você vai aumentar o seu nível de merecimento. Você vai entender que você é merecedor e merecedora do melhor dessa terra. Merecimento são as possibilidades que você cria. Então, quando você começar a assumir a responsabilidade, Ana, você não falou o terceiro pecado. Verdade, anota aí. O primeiro pecado é a terceira sujeira. Gente, eu adoro vocês que vocês estão anotando. A primeira sujeira que eu falei é o pecado. A segunda é as crenças limitantes. E a terceira, anota aí, coração enganoso.
Coração enganoso, que é aquele coração que tem amargura, ressentimento, rancor. Então, ó, vou fazer um resumo para a gente poder ir para o boot. O primeiro é pecado e você cura o pecado no arrependimento. Arrependimento é a cura. Segundo, é crenças limitantes e o antídoto é ressignificação. E o terceiro, coração enganoso. Coração enganoso, rancor, amargura, ressentimento, mágoa. Ana, qual que é a cura? Escreve aí, perdão. Perdão. Você vai ter que perdoar. O seu coração vai ter que ser um coração perdoador. Ana, mas aquela pessoa me fez muito mal. Sabe aquela amargura, aquele ressentimento que você está carregando? Eu quero vingar, aquela pessoa libera ela. Aqui, eu te perdoo. Perdoa. O perdão não é porque o outro merece. O perdão é para te libertar. Perdoa. Perdão é perder a razão. Eu sei que a razão diz que a outra pessoa fez algo de errado. Eu sei, mas perca a razão. Perca a razão e acesse a paz. Para você acessar essa paz, para você limpar o teu coração, você vai ter que perder a razão. A razão me diz, ele não merece perdão. Eu sei que não. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas eu tenho quase certeza. Mas perca a razão. Perca. Fala assim, ó, você quer saber? Eu abro mão disso aqui. Tá liberado. Tá perdoado. Eu não quero mais carregar isso. Eu não quero mais carregar esse fardo nas minhas costas. Não quero. E se liberta. Para o seu coração ficar limpo. Essas são as 3 sujeiras. E eu te entreguei aqui agora. Quem anotou, eu entreguei as 3 sujeiras do coração e a maneira como você limpa essas 3 sujeiras pesadas. E guarda o seu coração. Porque dele provém as fontes da vida. Perdoar pai e mãe, perdoar pai e mãe. Perdoar as pessoas que te fizeram mal, perdoar marido, perdoar todo mundo. O perdão é uma ordem na palavra de Deus. 70 vezes 7, tá? 70 vezes 7. Bora pro boot? Então bora. Respira fundo, chegou a hora, fecha esses olhos, tira aqui um pouquinho a mão do teclado, fecha os olhos. Ana, tá muito bom te ouvir, pena que vai acabar. Mas amanhã tem mais, gente. 459 é todos os dias. A gente está aqui jogando todos os dias sementes poderosas no coração de vocês. Feliz aniversário. Obrigada, Elaine. Obrigada. O maior presente de aniversário, fazer um 459. Isso aqui é um presente para mim, gente. De verdade. É por vocês. Eu amo servir vocês. Eu amo servir. Eu amo ser canal de Deus, sabe? Não é pela Ana. Mas é porque quando você... Essa serva, quando você quer obedecer, não tem como você não transbordar. E o transbordo é a plenitude. Você sabia? Ana, como é que você sabe que alguém é pleno? Pelo nível de transbordo dessa pessoa. Só transborda quem é pleno. Transbordo é quando o copo tá cheio, você quer transbordar. Sabe, eu preciso falar. Eu preciso soltar aquilo que Deus está me revelando, que Deus coloca no meu coração. E você transborda. E toda honra e toda glória é a Deus. Toda honra e toda glória é a Deus. Nada fica com a gente, porque se for olhar para a Ana mesmo, a Ana tem preguiça, a Ana pecadora, a Ana não. Agora, quando eu me encho do Espírito Santo, aí sim, aí eu transbordo, aí eu sou instrumento de Deus aqui na terra. Então, bora lá, fecha os olhos, respira fundo e bora pro boot, que esse sonzinho dos pássaros no fundo, coisa mais linda, glória a Deus. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Pai, pela oportunidade de sermos melhores hoje. Pai, todos os dias, quando a gente acorda, o Senhor nos dá uma segunda chance, um recomeço. Um recomeço para fazermos diferente. O Senhor nos limpa, faz nova todas as coisas. A tua misericórdia, ela é infinita. Então nós acessamos essa misericórdia nessa manhã. Pai, nos limpa. Limpa o nosso coração, Pai.
E não importa o que nós fizemos de hoje para trás, o que importa é quem nós decidimos ser a partir de agora. Então eu te peço, Senhor, limpa o nosso coração, limpa de todo pecado, de toda crença, limpa o nosso coração, Pai, de toda amargura, ressentimento, rancor. Senhor, nós queremos ter um coração limpo, puro. Cria em nós um coração puro, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau. Pai, na palavra de Deus diz que o nosso coração provém as fontes da vida. Então nós queremos ter um coração simples, humilde, puro, perdoador, desapegado. O nosso coração, Pai, é a casa do Senhor. Então agora eu quero que você visualize uma chuva, uma fonte jorrando no topo da tua cabeça e limpando, não só o teu coração, limpando todo o teu corpo, toda a tua carne. Pai, a carne, nós pedimos, Espírito Santo, toca a nossa carne. E esse Espírito Santo vem como a fonte que é inesgotável, a fonte de águas limpas, e vem te limpando. Vai recebendo toda essa limpeza. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos confronta. A tua palavra nos transforma e nos chama para um novo nível de maturidade. E hoje, Senhor, diante da tua presença, nós renunciamos ao vitimismo. Nós renunciamos, Pai, toda desculpa, toda procrastinação, toda autossabotagem, todo medo que nos paralisa. E nós declaramos que nós não vamos mais colocar nas mãos dos outros a responsabilidade pela vida que o Senhor nos confiou. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós fugimos da nossa parte. Nos perdoa, Pai, por ter vergonha. Nos perdoa, Pai, por não nos posicionar. Nos perdoa por cada oportunidade que nós deixamos passar, por cada promessa que a gente não valorizou, por cada atitude, Pai, preguiçosa, por todas as vezes que a gente nos conformou e ao invés da gente se levantar. Pai, pois hoje, nessa manhã, 17 de junho, hoje é um marco. Hoje a gente fala, basta, chega. Nós queremos assumir uma nova postura como filhos responsáveis, homens e mulheres que decidiram cooperar, que decidiram obedecer. Então eu te peço, Senhor, derruba agora toda fortaleza na mente que diz que essas pessoas não vão conseguir, que isso não é para elas, que um dia elas vão mudar, que vocês não conseguem, não são merecedoras. Pai, eu quero que você rasgue agora esse manto de vítima, todas essas falas, e eu quero que o Senhor nos veste com autoridade. Eu quero que você visualize agora o Senhor te vestindo com vestes novas. Ele coloca uma capa em você e ele te veste com autoridade, com coragem, com disciplina, com responsabilidade. Que o teu espírito, Pai, nos fortaleça para decidir aquilo que é certo, mesmo quando for difícil, para agir, mesmo quando a gente não tiver vontade, para a gente parar de esperar e começar a construir agora. Pai, nós entregamos a nossa parte nas tuas mãos. Nós assumimos responsabilidade sobre aquilo que nos cabe. Abre as portas, realinha os nossos caminhos, nos conecta com pessoas, sopra a tua direção em nossas vidas. Eu quero que você visualize agora você tendo uma nova postura, você fazendo coisas que você não fazia, você acessando uma frequência nova, uma energia nova, você se posicionando. Visualiza você fazendo coisas que você nunca fez. Visualiza você lendo livros, você se conectando com pessoas, sentando em mesas novas. Visualiza você transbordando. Visualiza as pessoas te agradecendo, porque você abriu a boca, porque você transformou a vida delas. Visualiza você assumindo responsabilidade sobre a tua vida. Pai, a partir de hoje nós vamos crescer, avançar e frutificar. Não porque está fácil, mas porque nós decidimos ser responsáveis e obedientes com aquilo que o Senhor nos confiou. Respira fundo. Repete assim comigo, a partir de hoje, eu sou responsável sobre tudo o que acontece na minha vida. E eu não dou mais desculpas. Eu não sou vítima e não existe culpado. A partir de hoje, eu decido vencer. E ninguém para uma pessoa que decidiu vencer na vida.
Respira fundo. Abre um sorriso agora, mas abre um sorriso mesmo, daquele governante que assumiu as rédeas e a responsabilidade sobre tua vida. Respira fundo, abre um sorriso, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é, já é. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ana, parabéns, que o Senhor continue te abençoando. Gratidão, gente. Gratidão por todos os parabéns. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Que seja um tempo de renovo, um tempo de uma energia nova. Uma energia nova derramou sobre a tua vida agora. Você vai se levantar mais animado. Você vai começar a fazer coisas que você não fazia. Você vai começar a confiar mais, a ter mais fé, assumir responsabilidade sobre a tua vida. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Obrigada, gratidão. Orei por você nessa manhã. Obrigada, meu amor. Glória a Deus. Parabéns. Que Deus abençoe vocês. Feliz Nívia. Para mim é um prazer estar aqui. Um prazer servir vocês. Ana, como é que eu posso agradecer isso? Se você começar a cuidar da sua vida. Se você se levantar agora poderosamente, assumindo responsabilidade sobre tudo que acontece, amadurecendo, crescendo, buscando em primeiro lugar o reino, limpando o seu coração, ajudando o maior número de pessoas que você conseguir ajudar, deixando o rio fluir através de você. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Esse mesmo rio, essa mesma fonte que derramou sobre você agora, ela te encheu. Então deixe esse rio fluir. Dê frutos. Dê frutos. Comece a frutificar. Que Deus abençoe vocês imensamente. Ana, qual é o seu Instagram? Ana Luchini. Acho que tá aqui, ó. Tá escrito aqui na tela? Ana Luchini. Vou abrir uma caixinha de perguntas lá para vocês, tá? Só pro Pelotão 459, que participou dessa live do meu aniversário. Vou abrir lá, que Deus possa abençoar vocês imensamente. Obrigada pelos parabéns, obrigada pelas orações e que vocês recebam 100 vezes mais. 100 vezes mais. Tudo que nós fazemos aqui, acredite, vocês vão fazer obras maiores. Continue confiando, acreditando e se posicionando. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Perdoa, libera esse coração. As pessoas não merecem mesmo. Mas eu vou falar, se Jesus perdoou a gente, mesmo a gente não merecendo, quem somos nós para não perdoar outra pessoa? Que soberba é essa? De achar que o outro não merece, o outro fez algo terrível contra mim. Olha o que você fez contra Jesus. Olha os pecados. Era para a gente já estar consumado, para a gente não estar nem aqui. Pois Jesus entregou a tua vida para nos salvar. O que é um perdão diante da vida que Jesus entregou por nós? Que Deus possa abençoar vocês. Você rejuvenesce a cada dia. Que isso, gente? Estou fazendo 40 anos. 4.0. Mas eu não ligo para a idade, não. Eu só quero cumprir o propósito de Deus. Mas eu te falar, quem anda com o Espírito Santo rejuvenesce, o Espírito Santo rejuvenesce a gente, tá? Se fosse vocês buscavam o reino. Porque quando a gente busca o reino em primeiro lugar, a gente fica até mais nova. Um coração alegre aformoseia o rosto. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Um beijo, beijo, beijo. Até a próxima, gente. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Bora tocar o terror nessa terra. Cuidar da sua vida. Façam todos um excepcional dia. E bora lá. Até a próxima. Beijo, beijo, beijo.